Vou tentar ler. Leitura responsiva, me ajudem. Salmo 78, versículos 1 a 8. Salmo didático de Asaf. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvido às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Vou pedir à minha esposa que faça essa oração. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma manhã, Deus. Obrigada, Senhor, por estarmos na sua casa, Deus querido. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor, que são infinitas, muito maiores do que os nossos olhos podem ver. Ó Deus, Tu estás presente neste lugar, a casa é Tua, Deus. Nós queremos ouvir a Sua santa palavra, queremos ser tocados por Ti, Deus, de maneira individual, particular essa manhã. Em nome de Jesus, continua o Espírito Santo agindo, ó Deus amado, e nos visitando de maneira poderosa essa manhã. Usa o seu servo, Deus, seja a boca Tua nesta manhã. Nós te pedimos e muito gratos te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. O que podemos fazer para melhorar a nossa vida espiritual, irmãos? Às vezes pensamos, tivemos uma confraternização, inclusive eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que se esforçaram na organização, foi um dia maravilhoso de comunhão. Deus abriu os céus, literalmente, né, que choveu a semana toda, e aí choveu quarta-feira, quinta-feira o dia abriu, ficou um dia agradável de outono lá no sítio, e na sexta-feira, quando eu vi chovendo, eu falei, meu Deus, Deus ouviu o nosso clamor mais uma vez, nos deu um dia agradável. Será que fazemos mais comunhões? Será que ouvimos mais mensagens na internet? O que fazer para crescermos e amadurecermos? O que fazer para que a igreja cresça, não somente em número? Não é pecado desejarmos que a igreja cresça em número, mas precisamos crescer, sobretudo, na graça e no conhecimento do Senhor. Pois João 17,3, na oração de Jesus, conhecida como oração sacerdotal, em João 17, versículo 3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, a Seu Filho, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Então, precisamos ouvir pregações, a igreja precisa crescer, mas, sobretudo, crescer no conhecimento de Deus. Mas o que devemos fazer? Será que devemos ter mais cultos? Será que devemos ter mais reuniões? Será que o culto deve começar mais cedo, começar mais tarde? Inclusive, estamos... já tenho conversado com alguns irmãos da liderança, possivelmente a gente reveja o horário do início do culto da noite, também o horário de término, é óbvio, né, o culto começar um pouco mais cedo e terminar mais cedo, para o pessoal poder ir mais cedo para casa, até por questões de segurança. O culto já tem acabado mais cedo normalmente, tem acabado antes das 9 horas, mas possivelmente a gente reveja nas próximas semanas o horário do culto da noite. Então, mexe no horário do culto da noite, mexe no horário da escola dominical, investimos mais, estamos estudando o Pentecostal Reformado, isso é muito bom. Se você puder ficar conosco após o culto, eu vou ministrar a segunda aula sobre dons espirituais,
né, um assunto muito importante entendermos à luz das Escrituras. Então, será que temos mais aulas? Será que temos mais classes? Será que temos mais turmas de batismo? Será que investimos em mais cultos de oração? Tudo isso é importante, irmãos. Temos comunhão, temos oração. Próximo sábado temos reunião de jejum, se você puder estar aqui às 9h30 da manhã, no próximo sábado, dia 15. Muito importante esse tempo dedicado em jejum e oração. Tudo isso é muito importante. Não estou desqualificando nenhuma dessas iniciativas. Mas eu creio que Deus estabeleceu uma forma mais simples, mais efetiva, e, por que não dizer, mais poderosa, de fazer com que o seu povo cresça na graça e no conhecimento dele. Aliado a tudo isso que eu falei aqui, sem desqualificar tudo que vimos, sem desqualificar o papel da igreja, sem desqualificar as iniciativas que fazemos como comunidade, mas essa solução do Senhor, essa provisão de Deus para o crescimento, o amadurecimento do seu povo, se chama família. Eu creio que a maior ferramenta para o discipulado cristão é o nosso lar. Certamente a igreja é importante, certamente a escola bíblica infantil é importante, e louvo a Deus que temos feito um trabalho empenhado, dedicado, e isso tem dado fruto, temos visto as crianças aprendendo, tudo isso é muito importante. Mas, se você vem a todos os cultos da igreja, e se você faz isso, é muito bom. Se você puder vir de manhã e domingo nos 2 cultos, isso é muito bom. Claro que pode ser um domingo que você tenha dificuldade de fazer isso, até para que seus filhos tenham a igreja como um ambiente familiar. Terça-feira servimos um jantar para as crianças, para justamente facilitar que os pais tragam as crianças direto da escola, ou passem em casa, só troca de roupa e já venha para cá, e eles tenham um tempo de comunhão. Então, se você traz as crianças domingo, quem sabe nos 2 cultos, no culto de terça-feira, tudo isso é muito bom. Tem pais que têm trazido as crianças no jejum. A gente não tem uma estrutura de escolinha no jejum, mas se você quer vir ao jejum, não tem quem deixar a criança, traga, e elas vão ficar ali, vai dar um jeito. No final dá tudo certo, ou vão ficar aqui no culto. É bom criança orar também, não é pecado, não, isso é bom. Então, você tem trazido seus filhos, digamos, no âmbito da nossa igreja, para 3 cultos por semana. Isso é muito bom, mas é muito pouco, irmãos. Para sedimentar a palavra de Deus, para que a criança cresça no conhecimento de Deus. 2 horas aqui, né? As crianças foram agora, tem 10, 15 minutos, vão ficar, as crianças ficarem até o final, os pais ficarem na escola dominical, vão ficar até meio-dia. Então, as crianças ficarem 1h30, 1h40 de manhã, 1h30 à noite, e mais 1h30 na terça-feira, é muito bom, mas é muito pouco. Quem aqui tem filhos matriculados em escola, como eu, eles vão estudar pelo menos 4 horas por dia, 5 vezes por semana. E na igreja você acha que é suficiente para a sua vida espiritual. Para aqueles pais que trazem os filhos em todos os cultos, que inclusive queria dar um leve puxão de orelha nos que podem trazer os cultos, os filhos terça-feira, e não têm trazido. Temos tido muitas crianças terça-feira, mas se esforce para trazê-los, irmãos. É uma ferramenta que a igreja está te dando para que você cresça no discipulado dos seus filhos. Mas, meu irmão, minha irmã, se você for essa família que está em todos os cultos da igreja, ainda é pouco. Então, como suprir essa necessidade? A solução bíblica é muito simples. O discipulado tem que ser feito dentro de casa. Temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos dentro do nosso lar. Temos que orar com os nossos filhos dentro do nosso lar. Temos que ensinar aquilo que alguns autores, especialmente da época dos puritanos, chamam de religião familiar. As nossas famílias precisam praticar a religião familiar. Os puritanos, em certo momento, eles foram tão rígidos com esse conceito de religião familiar, que eles disciplinavam os pais que não dirigiam culto público, o culto familiar em sua casa durante a semana. Se o pai não organizasse o culto familiar dentro de sua casa durante a semana, ele era passível de disciplina na igreja por não estar só cumprindo a sua função de pastor da família, como temos aprendido no material que temos estudado com os homens. Deus nos dá a igreja é uma bênção, mas a ferramenta mais poderosa, biblicamente, é a família. Talvez você pense, mas eu não tenho filhos pequenos, ou meus filhos já não são pequenos, ou eu não tenho filhos, ou... Em que isso me interessa? Muito te interessa, porque você pode ser um instrumento na vida de outras pessoas. Porque, infelizmente, esse conhecimento tão básico e bíblico tem se perdido, e muitas pessoas têm chegado à igreja à semelhança do que chega no shopping. O que muitas pessoas chegam no shopping? E não há pecado nisso. Ontem eu levei meus filhos no shopping e deixei eles lá brincando num parquinho, e eles ficaram felizes da vida. Esqueceram até que tinham os pais.
Mas não estou dizendo que é pecado isso. Mas muitas pessoas vêm com essa mentalidade de shopping. Eu vou lá e vou pagar para alguém cuidar dos meus filhos enquanto eu faço as minhas coisas. Eu venho à igreja, eu vou pagar o meu dízimo para que alguém cuide dos meus filhos enquanto eu presto culto a Deus. Mas não é assim que a gente deve encarar nem o culto, nem a nossa vida. Nós somos agentes primordiais na formação espiritual das nossas famílias. Então, se você não tem filhos, ou seus filhos já são adultos, você pode propagar esse conhecimento para outras pessoas. Você pode ajudar, de repente, uma mulher mais madura, que já teve filhos, ou não teve filhos, mas é uma mulher mais madura e pode ajudar. A Bíblia fala isso, lá, salvo engano, Paulo falando a Timóteo, das mulheres maduras instruírem as mais novas. Você pode, mulher, ajudar uma mais jovem no cuidado com seus filhos, orientar. Você que não teve filhos, você pode servir a outros irmãos, a outras famílias. Você pode servir dando aula na escolinha e, de repente, identificando crianças que estão tendo alguma dificuldade, indo até seus pais. Olha, eu estou percebendo que seu filho está tendo um pouquinho de dificuldade, você quer ajuda? Temos irmãs aqui extremamente habilidosas, que são professoras, não só na igreja, mas profissionalmente, que têm nos ajudado. Há uma miríade de opções de ajuda, mesmo que você não esteja no caso de ser uma família com filhos pequenos. Eu tenho filhos, mas já são adultos. Transmita essa responsabilidade para os seus filhos, para que eles instruam os seus netos nos caminhos do Senhor. É sobre isso que o Salmo 78 afirma, e nós vamos ver aqui nesses versículos 1 a 8. O Salmo é bem extenso. Se você está nos acompanhando na leitura, eu te recomendo que faça isso. Se você não está, ou se você der uma parada, retome. Está aí no nosso boletim a leitura. Você vai ver que o Salmo 78, eu parcelei em várias leituras, justamente que eu quero te estimular você a fazer leituras curtas dos Salmos, para que você possa refletir, você possa meditar de forma mais detida. O Salmo 78, nós vamos ver aqui, que ele nos apresenta, nesses poucos 8 versículos, uma dinâmica e um propósito. Fácil de memorizar isso, dinâmica e propósito. Qual é a dinâmica que Deus estabelece para o seu povo e qual é o propósito dela? Qual é a dinâmica que Deus estabelece para o ensino da que eu vou chamar de religião familiar, como alguns puritanos o chamavam, e qual é o propósito disso? A dinâmica, versículos 1 a 5, diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos, versículo 1, as palavras da minha boca. O salmista aqui, da família de Asaf, o Asaf, ele faz uma conclamação. É como estamos fazendo agora. Você está aqui parado, espero que esteja atento ao que está sendo ministrado nessa manhã. Então, ele faz uma conclamação. Preste atenção no que eu vou dizer. Versículo 2. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. As palavras aqui utilizadas, parábolas e enigmas, são palavras que... Parábolas aqui, a palavra no hebraico é machal, que é a mesma palavra usada para provérbios. São ensinos que pegam coisas do cotidiano para te ensinar uma verdade crucial para a sua vida. E enigmas não são coisas misteriosas, mas são uma sabedoria para que nós aprendamos. Então, o salmista está falando, eu vou falar provérbios, vou falar coisas aqui importantes para a sua vida, para que você tenha uma vida sábia, para que você viva uma vida que glorifique a Deus, e vou trazer enigmas, no sentido de um conhecimento, para que você cresça e tenha uma vida sensata, que glorifique o nome do Senhor. E ele diz aqui no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Qual é o enigma? Qual é machal e shidot, diz Calvino. Shidot é a palavra no hebraico para enigmas, e machal para provérbios, adágios. Qual é o machal e o shidot, os provérbios, adágios ou os enigmas, a palavra de sabedoria que o salmista tem para o povo, que ele conclama para ouvir a sua voz nesse salmo, que o que ele ouviu dos seus pais, ele não vai deixar de transmitir aos seus filhos, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Deus operou. João Calvino também, deixe-me citá-lo mais uma vez, diz assim, foi da vontade de Deus que essas coisas fossem publicadas de época em época, sem interrupção, de modo a serem transmitidas de pai para filho em cada família. O propósito de Deus é que em cada família, aqui no âmbito dos israelitas, em cada família judaica, em cada família daqueles que faziam parte do povo de Deus, sejam judeus, sejam estrangeiros que foram aceitos dentro do povo judeu, como o caso de Ruth, a moabita, e temos outros, mas
que ali os pais, como diz Calvino, as verdades fossem transmitidas de pai para filho em cada família. E para nós cristãos, isso permanece. Deus deseja que em cada família cristã, em cada lar cristão, pais transmitam para os filhos o que diz a palavra de Deus. Pais transmitam para os filhos, transmitam à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Que pais transmitam o que Deus fez no passado, o que Deus fez no presente e as promessas de Deus acerca do futuro. Esse é o propósito, esse é a dinâmica. Então, primeiro ponto, dinâmica, segundo propósito. Dinâmica, versículos 1 a 5. Pais transmitindo aos seus filhos os louvores, as maravilhas e o poder operado por Deus. Versículo 5, leia em voz alta comigo, por favor. Versículos 5 e 6. Ele... Continue, versículo 6. A fim... Então, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, Deus instituiu uma lei em Israel, Deus ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos, e ele fala ainda de uma nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e contassem aos seus descendentes. O propósito, a dinâmica, são pais contando para filhos, na expectativa de que esses filhos contem para os seus filhos, que vão ser preparados para contarem por seus filhos, e não é à toa que a tradição, por exemplo, que nós vemos no povo judeu, permanece por tantos milênios, irmãos. E o povo, claro que com alguns mais fiéis, outros menos, continua transmitindo a tradição oral e escrita da lei do Senhor. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, um texto clássico, em que vemos Deus falando isso explicitamente. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, versículo 4. Esse versículo 4 é conhecido como Shema. Ouve, Israel. Deuteronômio 6, 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Preste atenção, primeiro tem que estar no nosso coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. A ordem de Deus, a palavra tem que estar primeiro em nosso coração. Primeiro a gente tem que amar o Senhor com tudo que temos, e a inculcar nos nossos filhos no cotidiano, irmãos. É quando você está sentado em casa, é quando você está andando pelo caminho, é ao deitar-se, ao levantar-se. Não quer dizer que você só converse sobre Bíblia com seus filhos, mas temos que aproveitar as oportunidades que nos são dadas para ministrarmos a palavra de Deus. Amarra como sinal na mão. Muita gente tem medo da marca da besta. Vai ser um chip que vai botar aqui, que vai colocar na testa, não sei o quê. Eu, particularmente, tenho ressalvas em colocarem coisas no nosso corpo, mas o pessoal fica com muito medo. Mas eu creio que Apocalipse ali, quando fala da marca da besta, salvo engano, Apocalipse 13, está falando de mão e testa, ou seja, as pessoas vão fazer coisas e vão pensar coisas de acordo com o anticristo, de acordo com o diabo. Mas o que nós vemos aqui, lá em Deuteronômio 6, muito antes, é que Deus quer que a palavra dele esteja na nossa mão e no frontal entre os nossos olhos, ou seja, a palavra de Deus guia o que nós fazemos e a palavra de Deus guia o que nós pensamos. E assim nós ensinaremos aos nossos filhos, a palavra está no nosso coração, a palavra está guiando o que eu faço, a palavra está guiando o que eu penso, e aí eu transmito para os meus filhos como ordena o Senhor. Então essa é a dinâmica. Pais piedosos que amam a Deus, transmitindo para os seus filhos, na expectativa de que esses seus filhos transmitam para os seus filhos. Fiquei feliz que uma vez eu instruí um casal lá na freguesia,
casal muito piedoso, de noivos que iam se casar, já se casaram, isso já tem alguns anos, e quando a gente conversava, uma vez eles falaram para mim, eu oro pelos meus netos. Eu falei, glória a Deus. Não eram nem casados ainda, já estavam orando pelos netos. Por quê? Na expectativa de que Deus os desse filhos e que eles criassem esses filhos na piedade do Senhor, no temor do Senhor, e esses seus filhos instruíssem seus netos nos caminhos do Senhor. Isso é o que a Bíblia nos instrui, irmãos. Hoje em dia as pessoas não pensam 2 anos para frente, mas a Bíblia nos orienta a pensar muitos anos à frente, instruindo os nossos familiares no caminho, nossos filhos no caminho do Senhor. Mas o que acontece quando isso não acontece? Quando o povo de Deus não instrui. Temos um exemplo dramático no livro de Juízes, capítulo 2. Estamos lendo Josué, mês que vem, permitindo o Senhor, no mês de julho, leremos o livro de Juízes, que é um livro dramático, que mostra ciclos de bênção, desobediência, juízo e clamor do povo de Deus. E aqui no capítulo 2 de Juízes, Juízes 2, versículo 10, falando da geração de Josué. Você lembra que Josué 24 diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué marcou posição, falou, é o seguinte, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué 24, 15. Só que olha o que aconteceu depois da geração de Josué, capítulo 2, versículo 10, de Juízes. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração. E que diz aí? Que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, o que aconteceu? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Baalins. O que aconteceu? Os pais não instruíram seus filhos no temor do Senhor, se levantou uma nova geração e foi servir aos ídolos, porque não conhecia a Deus. A desobediência de Deuteronômio 6 gera Juízes 2. Não, os pais não orientarem seus filhos no temor do Senhor leva à idolatria. Irmãos, a gente precisa estar muito atento, que a gente vive dias terríveis para a família. Eu quero te dizer uma coisa, se você não pensa nisso, ou se você não sabe disso, ou se você nunca refletiu sobre isso, a importância da família na educação religiosa dos filhos, saiba que tem alguém que sabe disso muito bem, que é o diabo, Satanás. A Bíblia fala dele abertamente, a antiga serpente estava lá no Éden, ele sabe disso muito bem, e não à toa que ele ataca tantas famílias, e não à toa que a gente vive tempos que as famílias têm sido tão deturpadas, que o casamento tem sido tão desvalorizado, que estão inventando relacionamentos de toda sorte e tentando justificar isso como algo agradável aos olhos de Deus ou válido socialmente. Há uma investida pesada contra as famílias, há uma investida pesada para que os pais estejam cada vez mais distantes dos seus filhos, cada vez mais tempo longe dos seus filhos, cada vez mais delegando a terceiros a educação dos seus filhos. E quem faz isso, irmãos? Nessa cultura, quem está por trás? O inimigo de nossas almas está afastando as famílias, porque ele sabe que famílias piedosas, famílias em que os pais abrem mão, às vezes, de recursos, abrem mão de tempo para estarem junto com os seus filhos e instruindo na palavra do Senhor, são instrumentos poderosos na mão de Deus, para que Deus seja glorificado, irmãos. Quantas coisas temos visto? E o que aconteceu lá em Juízes? Isso não aconteceu, essa dinâmica não foi respeitada. Os pais não ensinaram a seus filhos e aquela geração se perdeu na idolatria. Mas volte comigo lá para o Salmo 78. Então, estamos vendo a dinâmica. Isso não quer dizer que não exista ensino público. Claro que existe, é importante, como estamos fazendo essa manhã, como as nossas crianças estão recebendo ali. Mas o que dá vigor são famílias juntas, ensinando a palavra de Deus uns aos outros. Voltando lá, vimos a dinâmica de pai para filho. Qual é o propósito? Versículo 7. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus e mais lhes observassem os mandamentos. Qual é o propósito? A dinâmica, pai ensinando a filho a palavra do Senhor. E qual é o propósito disso? Vemos 3 aqui no versículo 7. Colocar a confiança em Deus, não se esquecer dos feitos de Deus e observar os mandamentos de Deus. 3 propósitos explícitos. Nós ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, nós nos importamos com isso,
Nós devemos tomar cuidado com o que os nossos filhos assistem, tomar cuidado com o que os nossos filhos leem, tomar cuidado com os lugares onde nossos filhos frequentam, tomar cuidado na igreja onde estamos, se a palavra de Deus é ministrada de forma fiel e ensinada com fidelidade aos nossos filhos, para quê? Para que eles conheçam a Deus, coloquem a sua confiança em Deus, não se esqueçam dos seus feitos e observem os mandamentos de Deus. 3 consequências positivas de ensinarmos a lei do Senhor aos nossos filhos. E o versículo 8 vai em caminho inverso, mostra 3 consequências negativas. Versículo 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Se ensinarmos os caminhos do Senhor para os nossos filhos, estamos trabalhando para que eles tenham as 3 virtudes do versículo 7. Coloquem sua confiança em Deus, não se esqueçam dos feitos de Deus, mas observem os mandamentos de Deus. Mas, se não observarmos isso, se deixarmos o barco correr, se deixarmos a coisa tocar, meu filho vai na igreja uma vez por semana, tá bom, ouve alguns louvores, ouve 3 palavrinhas, vai no show de uma cantora gospel, e já tá bom, já. Podemos, daqui a pouco, ter a triste surpresa de vê-los, como diz o versículo 8, como uma geração obstinada e rebelde, de coração inconstante e de um espírito não fiel a Deus. Cuidado, meu irmão. E eu já vou concluir. Queria concluir com algumas aplicações práticas. Primeiro, faça uma reflexão. Como falei recentemente, isso não é ruim, mas é falado, inclusive, pelo Vod Balkan Jr., que é o autor do livro que estamos estudando com os homens, num dos capítulos que já passamos no estudo com os homens, do livro Pastores da Família. Ele diz, muitos pais hoje estão muito preocupados com a vida profissional do seu filho. Estão muito preocupados com qual profissão ele vai ter, estão muito preocupados com a posição que eles vão ter na sociedade, com o dinheiro que ele vai ter na conta, e nada disso necessariamente é mal. Se você tem condições de investir numa boa educação para o seu filho, faça isso, porque talvez ele possa ter uma vida mais tranquila no futuro, ter uma vida mais calma do que a sua, e poder até investir mais na família dele, quem sabe. Não há problema nisso por si, mas será que temos dado o mesmo peso para a formação profissional dos mesmos filhos à formação espiritual? Que a profissão vai passar, irmãos. Profissão, eu mesmo tenho 3 profissões, irmãos sabem. Eu atuei como projetista técnico de edificações por muitos anos, trabalhei como músico profissionalmente por muitos anos, e hoje eu atuo profissionalmente como ministro do Evangelho, como pastor. Profissão a gente às vezes muda. E não estou falando que você não deve investir, preste atenção no que eu estou dizendo. Não estou desqualificando você investir na educação, na formação profissional do seu filho. Faça isso, isso é muito importante. Mas o que eu te pergunto é o peso, a medida. Você tem dado o mesmo peso para a formação espiritual do seu filho? Você tem se preocupado que ele conheça biologia, matemática, que ele conheça física para passar no vestibular, ou conheça as matérias que ele está estudando na faculdade? Você tem a mesma preocupação com que ele conheça a lei do Senhor e os mandamentos de Deus? Você tem a mesma preocupação com que ele vá bem numa entrevista, com que ele vá bem na sua entrevista, na sua oração com o Senhor dia após dia? Ou não, Deus é misericordioso, Deus é Pai, deixa o barco correr. Não é bem assim, irmãos. Precisamos investir na educação dos nossos filhos espiritual. Volto a dizer, não estou dizendo para você deixar de investir na formação profissional do seu filho, mas precisamos investir na formação espiritual deles, irmãos. No último dia, quando nós e nossos filhos estivermos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que cantamos há pouco, que todo joelho se dobrará, diplomas não vão valer nada. Carros do ano já terão sido consumidos pelo fogo. Apartamentos valiosos já não vão valer mais nada. O que vamos apresentar ao Senhor é a fé que tivemos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso precisa ser semeado nos corações, irmãos. Em nome de Jesus, não perca de vista isso. O que há de mais valioso nessa vida é transmitirmos a eles a palavra de Deus. Não abdique dessa responsabilidade. Não abra mão disso. Se não formos obedientes à orientação de Deuteronômio 6, veremos nossas famílias vivendo como Juízes 2,
E você pode ter um filho que seja diretor, CEO de uma grande empresa. Você pode ser uma filha que seja referência na sua área, mas com um casamento despedaçado, com uma família destruída, com um coração que não teme ao Senhor. Invista na formação profissional dos seus filhos, mas invista, sobretudo, na formação espiritual deles. Eles precisam conhecer a Deus, eles precisam amar ao Senhor, eles precisam ter essa palavra no seu coração. O Salmo 119 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como eles não vão pecar? Também no Salmo 119 está escrito: de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Se ele não conhece a palavra, ele não vai ter um caminho puro. Se ele não guardar a palavra no seu coração, ele não vai ter como não pecar contra Deus. Então, em nome de Jesus, valorize o que precisa ser valorizado. E como fazer isso? Pratique a religião familiar dentro de casa, o antigo culto doméstico. Hoje em dia as igrejas são muito ativistas, tem atividade toda hora, é muita coisa acontecendo. E volto a dizer, não que isso por si só seja ruim, mas às vezes tem tanta atividade na igreja, tanta atividade na escola, tanta atividade no trabalho, que em casa a última coisa que a gente tem é tempo para ler a Bíblia e orarmos juntos. Não pode ser assim. Separe 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, se puder melhor, 20 minutos, para estar em oração e leitura da palavra com a sua família, dia após dia. Tem dia que vai correr tudo bem, você vai ficar meia hora e vai passar assim. Tem dia que vai dar tudo errado, ainda mais se você tem filhos pequenos como eu. Na hora que você vai fazer o culto doméstico, o bebezinho faz aquele cocô assim que... Você olha assim e fala: Senhor, como pode de um ser tão pequeno sair tanta coisa assim? E aí o culto doméstico vai para água abaixo. Ou então o filho mais velho faz uma brincadeira com a filha mais nova, eles caem na gargalhada e cai tudo abaixo. Mas tem dia que vai funcionar tudo bem. Você que tem filhos adolescentes, tem dia que o filho adolescente vai ficar meio que mascando chiclete, olhando para a tua cara e tipo assim: acaba logo isso, pai. Mas insista, persista. Você que tem idosos, gera demandas muito grandes. Então, não, a gente vai fazer o culto doméstico, você tem que sair da sua cama e ficar em pé aqui, você tem que se colocar de joelhos. Se o idoso não pode se levantar, ore com ele na cama. Mas faça da sua casa uma pequena igreja. Ensine a palavra de Deus. A nossa igreja tem fornecido recursos para os pais. Estamos, desde o ano passado, começamos a trabalhar com revistas, com programações. No nosso boletim aqui atrás, você tem umas tabelinhas aqui, ó, que são os estudos de cada semana, de cada classe da igreja. Temos aqui, no caso, os adolescentes, temos 5 adolescentes se preparando para o batismo, então as lições são do batismo, mas temos a classe dos menores, a turma do meu Daniel. Os menorzinhos, tipo a Raquel, não tem ainda esse material, que eles são muito pequenininhos, então são mais conteúdos lúdicos. Mas, na idade do Daniel, tem uma revistinha que é apenas um bloquinho, e ali tem leituras para a semana. Você, pai, pode pegar aquela leitura e ler com o seu filho em casa. Os que são maiores, é uma revista, os maiorzinhos, turma de primários, juniores, é uma revista com perguntas. Faça aquelas perguntas, lá estimula os pais a participarem. Faça a lição da semana com seus filhos, estude com ele, é uma ferramenta que a igreja está dando para que você em casa dê continuidade ao que é ministrado aqui. Então, as ferramentas têm sido dadas. A gente está fazendo um plano de leitura bíblica. Talvez você fale: é muita coisa por dia para ler um capítulo 2 e mais um trecho de Salmos com os meus filhos. Leia só um pedacinho dos Salmos, se eles são pequenos. Se eles são maiores, estimulem eles a lerem a Bíblia. Lembro que quando fizemos uma leitura bíblica no ano de 2022, salvo engano, acho que foi 2022, a Alice, filha do Bruno e da Silene, embarcou na leitura bíblica e leu a Bíblia toda em um ano, e ela devia ter uns 10 anos, né, Valquir? E ela leu a Bíblia toda, e aquilo nos trouxe muita alegria. Uma criança de 10 anos, eu acho que ela tinha a época, salvo engano, leu toda a Bíblia em um ano. Que bênção, irmãos! Então, estimule seu filho a fazer a leitura da Bíblia, estimule seu filho a conhecer a palavra, coloque louvores, cante com ele, ensine-o a cantar, faça com que a palavra de Deus habite no coração dos seus filhos. Mas meus filhos já são adultos, e eles já são independentes, já moram sozinhos, já têm sua vida. Procure, peça a Deus sabedoria para você incutir essas verdades na mente e no coração deles.
para que eles entendam a responsabilidade que têm como pais. Ou como falei, você não tem filhos, leve essa verdade para outras pessoas, ajude, talvez, você não tenha filhos, mas tem uma vizinha sua, ou tem uma irmã da igreja que está se desdobrando, às vezes o marido não é cristão, a mulher se desdobra para chegar na igreja. Você vê a pessoa chegando na igreja, hoje a gente chegou com os 3, a gente acordou antes de 7 horas da manhã, e ainda assim com dificuldade para arrumar todo mundo, e eu e Tati lá na batalha, joga o João para lá, pega aí, agora arruma outro. Raquel está dormindo, acorda, troca a roupa dela, passa repelente, vai, agora mais um, vai, toma aí. Faz a vitamina de um, faz a vitamina. Então, de repente, você fala, poxa, irmã, eu vejo que você vem para a igreja com a sua filha, com o seu filho, com o seu casal de filhos, você precisa de alguma ajuda? Ah, irmã, às vezes é uma luta, às vezes a pessoa vai falar para você, às vezes o Uber não vem, eu fico constrangido de chegar atrasado na igreja, às vezes é difícil sair com 2 crianças, 3 crianças, ou mesmo com uma criança de colo e subir essas escadas, ofereça para dar uma carona. A gente tem pessoas que moram aqui na Araticum, lá em cima, que vem com crianças andando na Araticum toda. A Gilma, por exemplo, e o Robson moram lá no estado do Quitite, lá em cima. Desce um escadão, depois desse estado do Quitite, pega Araticum. A gente se oferece, olha, eu te pego ali nos bancários, né? Eu ajudo você, que é onde moram as minhas irmãs, eu ajudo você. Você pode ajudar, cara. Ah, mas eu não tenho filho, isso não interessa para mim. Interessa sim. Você pode ajudar uma família a fazer com que essas verdades se traduzam na vida delas. Isso é grato aos olhos de Deus. Meus irmãos, essa é a palavra. E eu acredito nisso com tudo que temos. E espero que essa manhã algo tenha ficado no teu coração. E você acredite nisso. A dinâmica de pai para filho. A igreja se esforça para criar ferramentas, mas cabe a nós. Eu sou pai de 3, louvado seja Deus por isso. É responsabilidade maior minha e depois da minha esposa, de instruí-los nos caminhos do Senhor. Eu sou o primeiro responsável e ela é a segunda. Mate no peito, assuma essa responsabilidade. E o propósito, para que os nossos filhos conheçam a Deus, conheçam os feitos de Deus, temam a Deus, louvem a Deus, vivem para a glória de Deus, ensinem os seus filhos, os nossos netos, a temerem ao Senhor, porque é isso que importa. Como alguém disse, caixão não tem gavetas. Diante do Senhor, o diploma não vai valer nada, o dinheiro não vai valer nada, as joias não vão valer nada, as glórias desse mundo não vão valer nada. Mas a semente lançada pode valer muito, porque ela vai frutificar para a glória de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.